aquela olhada assim, mas se for em casa, em promessa... Como é que é? Como é que é a história? Se for em casa, promete de cantar o chinelo? Como é que é? Ah, entendi. É porque você já deve ter percebido que as palmadas, gente, têm sido cada vez mais abolidas, né? Dando lugar à disciplina positiva. Mas o que acontece? Em casa nem sempre é assim. Será que é fácil lidar com isso? Então existe a disciplina positiva que quer justamente abolir essa questão de palmada, chinelada. Será que em casa dá pra deixar o chinelinho no canto e conversar direitinho com a criançada? Quem vai explicar pra gente é a especialista Ana Franz, que tá aqui comigo. E, aliás, educadora infantil que sabe muito bem. Aliás, acho que sabe melhor os caminhos, né, pra gente dar conta da criançada. Ana, seja bem-vinda, tudo bem? Tudo bom, Gisele? Tudo ótimo. Ana, como é difícil, criança não vem com bula, nem com mapa e nem com nada, né? Vem ao mundo e é os pais que têm que aprender. Hoje, a Academia Americana, né, diz que justamente é para evitar isso. Tem essa linha de que conversar é melhor do que uma palmada, uma chinelada? Com certeza, Gisele. Hoje já é provado que esses métodos de educação, né, seja o punitivo, não são eficazes. Aliás, eles causam muitos traumas e danos para a criança, né? E a gente sempre tem que pensar na educação a longo prazo. O que a gente quer ensinar como habilidade de vida? Então é por isso que a disciplina positiva hoje está tomando conta aí, já está em 60 países e é uma nova abordagem que se pode dizer socioemocional para conduzir a educação das crianças. É mostrar como se pode reagir diante dos problemas que não é na violência? Exatamente. Nós sempre precisamos pegar aquela situação e ver aquilo ali como uma oportunidade de ensinar algo para a criança. Realmente, a gente acaba querendo resolver o aqui e o agora, né? Então, a palmada, a parte punitiva ou até a permissividade acabam sendo eficazes. Só que a longo prazo tem os efeitos negativos. Porque funciona pelo medo, né? E não pelo aprendizado. Exatamente. Essa questão que você falou da permissividade, né? Tá ali batendo de frente, autoritarismo e permissividade. Como é que a gente vê essa situação e o que isso vai refletir nessa criança, depois na vida adulta? Se você pensar, o teu autoritarismo, como você já mesmo disse, gera um medo. Essa criança, a longo prazo, pode ter esses problemas onde existe a falta da autoconfiança, da autoestima, ela não se sente capaz de fazer as coisas. E já a permissividade vai criar aquela criança sem limites, sem educação, acha que o mundo precisa girar em torno dela, já não consegue mais lidar com a frustração. Porque nós, que somos adultos hoje, não fomos ensinados a lidar com a parte emocional. E é isso que a gente precisa se preocupar com as crianças hoje em dia. Falando nisso, eu quero aproveitar, porque a gente fez uma matéria, a Franciele Mianes foi para as ruas, foi conferir. Aliás, é bem interessante a gente entender como isso acontece, né? A gente acha que criança só faz birra, só chora. E, na verdade, não. As crianças, elas gostam de testar os limites, né? Elas às vezes, usam a birra para conseguir o que elas querem. E outras vezes, elas têm momentos, assim, de fúria e nada convence essa criança. Mas essa idade também pode ser o momento para ensinar a lidar com esses sentimentos, né? Se isso acontecer, eles podem ser adultos que entendem essa inteligência emocional e serem mais felizes. Vamos conferir a matéria que é bem legal, olha só. Eles gritam, choram, esperneiam. A gente fica um pouquinho, né, tipo, pensando, né, porque o que eu tô fazendo errado, o que tem de errado, né? Acho que ser mãe sempre gera dúvidas, né, como é que é, do como é que não é. Para os papais não há dúvidas. Um manual de instruções resolveria tudo. Mas não é bem assim que funciona, né? O fato é que tem se descoberto cada vez mais que o aprendizado dos filhos deve ir além do clássico ensino de sala de aula. É preciso também educar os pequenos a lidar com as emoções. É isso que a gente chama de inteligência emocional. Inteligência emocional não é não fingir que as emoções não estão acontecendo, pelo contrário, é reconhecer que está acontecendo, que a pessoa está emocionada, que ela está passando por uma alteração do seu humor e saber o que fazer com essa emoção. Então, passar pela afetação e conseguir dar um rumo para ela, trabalhar com aquilo da forma mais assertiva. E engana-se quem pensa que isso significa que os filhos vão deixar de ter emoções negativas. Nada disso. Na verdade, eles vão aprender a compreender melhor elas.
vão entender como reconhecer as emoções. É você dar subsídios, dar condições para essa criança, para que quando ela se torne um adulto, ela tenha condições de fazer as suas escolhas dentro do seu propósito de vida da maneira mais assertiva possível. Porque quando a gente faz as escolhas emocionados, se a gente não tem esse direcionamento correto, a gente pode acabar metendo os pés pelas mãos, tomando decisões que no momento não eram as melhores opções para a gente alcançar aquele nosso objetivo. Então, quanto mais a gente conseguir dar nome para o que está acontecendo, para que eu consiga fazer as minhas escolhas pautadas naquilo que de fato vai ser melhor para mim, melhor vão ser os resultados daquilo que eu estou desenvolvendo. E na sua casa, como é que você lida com as emoções do seu filho? Tento fazer o melhor, tento buscar informações, principalmente na internet. Sigo várias pessoas no Instagram, tento sempre procurar dicas assim, mas nem sempre a gente faz a coisa certa. A gente só consegue tentar fazer a coisa certa, né? E não é que a Gisiane está no caminho? Segundo essa psicóloga, o desafio dos pais é de fato ajudar os filhos a identificarem suas emoções. Vai ser mais fácil para ele se relacionar com as outras pessoas, porque ele vai desenvolver também muito mais empatia a partir do momento que ele sabe o que está acontecendo com ele, por que ele está emocionado e agindo daquela maneira, ele vai conseguir entender por que as outras pessoas também estão reagindo daquela forma. Então ele vai conseguir se relacionar muito melhor, ele vai conseguir fazer escolhas mais assertivas, ele vai conseguir focar melhor naquilo que ele precisa naquele momento. Então, quanto mais ele conseguir identificar o que está acontecendo e o porquê daquilo, ele vai conseguir ter um desenvolvimento melhor. Teoria que os pais do pequeno Bernardo já colocam em prática. Cada emoção que ele descobre é uma aventura pra gente, né? Porque a gente aprende junto com as emoções, né? Para ele é uma descoberta e pra gente é uma prova de aprendizado, né? A gente aprende com as emoções dele. Então tem que ter paciência, tem que dar exemplo para as emoções, para ele poder aprender não só as boas emoções, mas as más emoções também. Mas calma, não é fórmula mágica. Até mesmo o papai do pequeno Bernardo confessa. E não é sempre que a gente consegue, né? Ser tão paciente, ser tão perseverante, ser tão exemplo. A gente às vezes dá umas broncas para saber que tem um limite também. E a gente tenta ser um pouco paciente, né, Bê? Na maioria das vezes. Acho que Na teoria é mais fácil, na prática é um pouquinho mais difícil. O desafio é diário. Mas é um aprendizado divertido. A gente mais se diverte do que tudo. O que importa é a dedicação diária. A cada fase da vida da criança, um jeitinho de falar, de conversar. E isso pode mudar a realidade do seu filho e do mundo ao seu redor. Lindo. Não é tarefa fácil não, minha gente, não é? Não vem com bula, não vem com receita. Ana, mas é difícil também. As crianças, elas às vezes não entendem a emoção, não sabem como lidar com um não, de repente, não sei se é porque são mimadas ou enfim, mas não sabem. Cabe ao adulto dar esse caminho, né? Exatamente. Esse adulto ele tem que estar preparado. Essa é a grande questão, né? Porque os adultos, eles vêm com o padrão de educação que eles receberam. Então, a dificuldade não está em educar a criança, e sim em educar o adulto em como agir em determinada situação. Perfeito. Porque a criança ainda está sendo moldada. Se a criança fez aquela manha toda lá, ainda essa que está acostumada com esse padrão antigo de educação, de exemplo, dá para mudar ou não? Já está estragado? A mãe? Tu diz a criança? A criança? A criança. Aquela que é birrenta, aquela que você sabe, vai ser difícil, vai ter jeito? Com certeza. A criança sempre tem jeito e não importa a idade que ela está. Quem não está preparado é o adulto. Então, essa quebra de padrão do adulto é a que é a mais difícil e mais desafiadora. Vamos dar uns exemplos? Eu acho bem importante. Por exemplo, dicas para aplicar essa disciplina positiva. A gente pode mudar. Aliás, isso deve servir também no geral, né, para outras pessoas, que é a forma como você está mandando a comunicação. Inclusive nos casamentos. Olha aí, era aí que eu queria chegar. Muito bem. Ana, se a pessoa perguntar ao invés de mandar, sempre é mais eficaz, né? Porque aí você já está colocando para a criança um certo poder. E se a gente pensar, ninguém gosta de ser mandado, né? Por que a nossa criança precisa gostar disso? Quando a gente faz ela raciocinar o que ela precisa fazer naquele momento, ou que solução que ela pode dar para aquele acontecimento, nós já estamos ensinando ela a resolução de problemas quando ela ficar adulta. Então, por exemplo, se eu falar para ela assim, você tá aquela bagunça lá, se eu falar, sai daqui que eu preciso limpar essa bagunça que você fez, ao invés de eu mandar, como é que eu posso reagir? É melhor dizer, como é que nós podemos limpar tudo isso agora? Ela se sente parte daquilo, né? Exatamente. Tem outra aqui, ó. Chegou o amiguinho, a criança é meio apegada.
Agora você vai dividir o seu brinquedo com o seu amiguinho. Primeiro, é importante a gente entender a idade da criança. Por exemplo, isso acontece muito em crianças até 3 anos de idade que não tem capacidade de dividir, que não entende essa empatia, né? Então, ao invés de exigir que ela divida, é importante perguntar: como é que você e o seu amiguinho podem brincar juntos? Maravilha, ou seja, é reformulando aquele pensamento que a gente tem, que essa disciplina positiva vai poder gerar crianças mais felizes e com certeza adultos bem mais resolvidos, né? Mais bem resolvidos. Com certeza. Ana, obrigada por essas dicas, eu acho que a educação está mudando e a gente tem que acompanhar isso. Obrigada. Obrigada a você, Gisele. Até a próxima.